Bom dia! Bom dia! Mais um dia aqui na Rádio Caçadores. Hoje a gente vai falar com o Eugênio, que tem a Rádio Mocoronga. Mocoronga, lá no Pará, né? Em Santarém. Santarém. Música de hoje, No Bosque, Sem Certeza. É linda essa música. Sem Certeza, mas o nome é com S. Sem Certeza também com S. É uma banda muito inspiradora, que a gente gosta bastante. A música é No Bosque, porque nós vamos falar direto na Amazônia. Lá em Santarém, com o Eugênio Scanavino, que a gente estava conversando com ele por telefone. E a gente está esperando ele chegar na casa dele rapidinho, porque ele estava lá do lado da casa, então ele está indo para a casa dele para a gente poder chamar. Vamos dar um tempinho aqui para ele chegar. Então lá. seja bem-vinda, Leide, Lixo Zero BH, Ana Paola, bom dia. Lixo Zero BH, semana que vem é a Semana Internacional, né, de Preservação, né? Xuxa Dalmolin, seja bem-vinda. Vai falando aí de onde vocês são, que hoje nós vamos falar lá na Amazônia. Exatamente. Raquel, Igor Schwingel, querido. Ontem assistimos o Marco Schwingel, né? Exatamente, querido irmão também nosso. Fábio André, seja bem-vindo. Vamos ver aqui. Vamos só esperar o Eugênio chegar na casa dele e chamar a gente. E desses dias todos que a gente está fazendo essas lives, pra gente está sendo super importante, porque é um momento da gente reconectar com aquelas pessoas que a gente ama tanto e esses projetos que são tão inspiradores assim do Brasil todo, né? E ontem a gente conversou lá em Alagoas, em Maceió, com uma rede, ou seja, são 80 pessoas que se conectaram, 80 projetos, 80 projetos para fazer um impacto ainda maior do empoderamento comunitário. É claro que as pessoas, quando elas agem, elas já estão atuando, elas já estão fazendo impacto, mas quando faz a rede, o impacto é muito maior. Eugênio entrou aqui, nós vamos chamá-lo. A história que eu encontrou com ele, da caça, dos caçadores. Querido, vamos ver. Chamando Eugênio Scanavino, saúde e alegria, lá de Santarém, no Pará. Conversa incrível, já vai mandando coraçãozinho aí que ele merece, viu? Tem um aviãozinho aí, vai compartilhando com seus amigos aí para mais pessoas verem essa live. Exatamente. Essa é uma live muito bacana, viu? Eugênio, você tem que aceitar a solicitação aí, para a gente poder estar conversando. Vamos ver, vamos chamar de novo. Ele deve estar arrumando um melhor local lá. Aqui. Jobs Fernando, um beijo para você. Quanto tempo, né? Entrou aí também agora Jobs. Pintando o Centro Solidário também. Eugênio, a gente mandou para você a solicitação, agora é só você aceitar. Eugênio já está online lá também. Vamos ver como que ele vai fazer. O Jobs trabalha com a Natália Arcuri. Beijos para a Natália. Depois a gente tinha que fazer uma conversa também com vocês, né? Vamos combinar isso daí. Bom dia, Bianca, Taíde, bom dia. Eugênio, a gente já mandou a solicitação para você, é só você aceitar agora. O Eugênio já está lá online. O Eugênio não gosta muito da tecnologia do Instagram. Ele não entra no Instagram. Vem conversar com a gente. É muita rede social, né? É muitas redes sociais. E quem tá na ponta, quem tá ali com a mão na massa, realmente é muito difícil estar desconectado com tantas redes aí. Eugênio não tá conseguindo participar. Deixa eu ver de novo. Vou tentar de novo, Eugênio. Aqui. Mandei novamente. Direto da Amazônia. A história do Eugênio é tão linda. A gente quer muito compartilhar com vocês. Eugênio, como que eu faço? Então, aqui embaixo, Eugênio, a gente mandou para você entrar. Aí chega na sua tela aí uma participação. É só você aceitar. Isso. Só você aceitar essa solicitação que a gente mandou para você. Vamos ver.
Olá, vocês aceitam um convite para uma entrevista, Érica? Ô, Érica, Sim, sim, Érica. manda pra gente aí Manda no pra gente no direct, que a gente direct. combina assim, vai ser um prazer. Eugênio, tá dando certo aí embaixo, ó. Aqui embaixo tá aparecendo para você, tipo, para você aceitar, para você entrar. A gente quer muito conversar com você. Vamos ver. Vamos ver, solicitando, aguardando o Eugênio. Não, Eugênio não tá conseguindo. Vamos ver, vamos tentar de novo. Bom, acho que não tá dando. Não estamos conseguindo falar com o Eugênio, mas vamos contar a história aqui, né? Vamos contar. Eugênio é um médico que aí ele foi para a Amazônia e chegou lá e ele falou, não, eu vou exercer a medicina aqui, né? E ele se deparou com uma realidade que era as pessoas, assim, com diarreia, com coisas básicas, que era muito fácil de resolver, saneamento básico, era muito fácil. Só que ele chegou, ele deparou com muita gente, né? E ele, como uma pessoa só, não conseguia atender. Aí ele começou, de um lado, quem tá gripado fica pro lado direito, quem tá com diarreia pro lado esquerdo, e começava a orientar as pessoas através de palestras. Aí ele percebeu que ele poderia fazer isso também de uma forma lúdica, né? Através do circo. Aí ele começou a formar agentes comunitários e tal. Então, Saúde e Alegria, ele não é só um projeto de saúde, não é só um projeto cultural, ele é de um desenvolvimento comunitário integrado, assim. A história é muito linda. Tem o Barco Hospital, o Barco Abaré, a Rede Mocoronga, né, com mais de 400 jovens. Deve ter até aumentado esse número a última vez que a gente conversou com ele. E o bacana é que é uma tecnologia social que brasileira. O mundo inteiro conhece, brasileira, e que tem muitos brasileiros que ainda não conhecem, né? Isso. Então a intenção dessas lives é justamente essa, né? Fazer com que vocês conheçam outras realidades e outros projetos. Eugênio é apaixonante, a história dele é apaixonante. Lindo, vou tentar de novo, Eugênio. Vou tentar de novo, Eugênio. A gente quer muito partilhar com vocês essa história do Eugênio. Bom, eu acho que ele não está conseguindo lá. Tem a gente fez um documentário com ele e tá lá no nosso canal no YouTube. A gente colocou também em todas as nossas redes sociais. E aí no final ele conta a história de um senhor que virou para ele e falou assim: doutor, eu quero morrer vivo. O que significa isso, né? É que muita gente tá vivo, mas deixou de viver. Né? Tá vivo, mas perdeu. Aqui. Agora sim. Vamos lá. Vamos ver. Agora vai entrar, Agora hein, vai gente? entrar. Vamos ter fé. Então tem muitas histórias assim do doutor Eugênio, né, como médico, mas tem muitas histórias também desse contato com a Amazônia são histórias inspiradoras. Vai lá, Eugênio. Agora acho que deu. Ela tá aguardando você dar um ok. Nós estivemos lá em 2013, a primeira vez, no Saúde e Alegria, e aí a gente estava lá, caçadores de bons exemplos. Aí o Eugênio, a gente foi tirar uma foto. Sempre no final, a gente, depois da conversa, a gente tira uma foto. Vocês são caçadores, então eu sou a caça. Ele deitou no chão como se ele fosse uma caça mesmo. A gente tem essa foto, eu achei hilária essa foto. E depois voltamos para gravar o documentário em 2015. Nós estivemos com ele 2 vezes. E esse ano íamos voltar lá para conhecer o barco, né? Fazer alguma ação ao Eugênio aí de novo. Vamos tentando. Eugênio, agora dá. Homem difícil esse Eugênio, vou torcer para dar certo. Consegui! Que homem difícil, hein? Obrigado. Eu tive que pedir acesso aqui ao meu irmão, aqui, que é um gênio da informática. Eu sou muito ogro, viu? A internet está caindo aqui também. Olha o Caetano aqui, está comigo aqui, ó. Oi, tudo bem? A gente é irmão e mora juntos. Por isso a gente não está usando máscara. Nós estamos em quarentena juntos. Juntos, né? Ai, que legal. Eu e o Dudu, nós ficamos 61 dias dentro do carro. Em isolamento no motorhome. E aí agora, por causa da internet, né, a gente migrou todo o nosso trabalho para o digital. Aí a gente veio para o apartamento da minha mãe.
Então, estamos os dois Por no isso nós estamos frio. sem máscara também. No Ele está frio. sozinho. E aqui está Muito frio bem. demais. No Isso frio, é um danado. desafio para o casamento, né? Qualquer casamento, né? Um grande desafio. Mas, Eugênio, sabe que para nós, a gente já mora 10 anos dentro do carro. Só os Ah, dois. então moleza. Então, tá sendo a mesma coisa. Tranquilo. É um desafio há 10 anos, não só na quarentena. Parabéns, viu? Muitos parabéns. Então, eu vi que você Tati, estava enrolando querido. aí, falando de mim, né? Da gente aqui do Sou de Alegria, enrolando, né? Agora podemos conversar de verdade. Pronto. Agora, agora vamos conversar. Conta para as pessoas. Essa live ela fica agora ao vivo, mas a gente coloca no canal no YouTube. O principal objetivo dela é depois ir para o YouTube e ficar disponibilizada no IGTV. Médico né? do Mundo também entrou aí, ó. E então, assim, conta pra gente o que fez você ir para a Amazônia, você querer fazer a transformação aí. Conta lá atrás. Para nós que a gente já sabe, né? Mas para quem estiver ouvindo a gente. Quando você saiu Eu e quando chegou era, na... eu quando, alô, eu quando era, eu me formei em medicina, né? Estava me formando, eu já queria ser útil em algum lugar, já queria ir para o interior, onde o médico fosse necessário, né? E eu quis também trabalhar não só com doença, eu trabalhei bastante em hospital e tal, mas no hospital a gente acaba sendo um amortecedor social, né? O paciente entra lá, a gente dá o remédio dele, e aí a gente acaba não fazendo saúde, né? Na verdade, os hospitais são unidades de doença, né? Para a gente tirar o cara daquela fase. E eu queria fazer saúde para o interior, então eu rodei, quando eu estava estudando, rodei Nordeste para achar um lugar para morar, rodei depois o Centro-Oeste, né? E aí quando eu vi a Amazônia, eu falei, opa, aqui é o meu negócio. A Amazônia aqui, ó, nós estamos aqui na nossa casa. No meio do mato, macaco pra caramba. E aí as comunidades aqui muito, muito carentes, muito excluídas, né? São comunidades lindas, maravilhosas. Ninguém está aqui por causa dos bichos, não. A gente está aqui por causa das pessoas, né? E são comunidades com uma saúde mental, espiritual e cultural enorme, e uma sabedoria enorme, uma floresta linda, onde eles vivem da floresta, então eles têm uma visão muito maior do meio ambiente, né? Eles são comunidades tradicionais que eles se sentem parte do meio ambiente, parte do mundo, né? Uma coisa tão óbvia para nós, né? Uma coisa tão óbvia, aliás, para todo mundo, deveria ser óbvia, né? Que nós somos parte do meio ambiente, ele que nos abastece, e a gente perdeu esse vínculo, né, na cidade grande. A gente vê tudo, a gente só encosta em coisa feita pelo próprio homem, né? O chão, a parede, o carro. E aqui não, eles dependem então do meio ambiente para viver. Só que eles não têm nenhum acesso a serviços públicos, né? Saúde, educação, saneamento, e as crianças morrendo à míngua por diarreia, por beber água sem tratar dos rios, porque também não tem esgoto. Então, a partir daí, a gente falei, não, vou trabalhar lá. E aí começamos a fazer um bom trabalho, né? Especialmente de saneamento, educação e saúde, tratamento de água, né? Quando a gente chegou, eles falaram, a gente quer médico e remédio. Eu falei, ó, no caso de vocês é mais tratar água e cloro, né? Saneamento e tal. E a gente começou, então foi a partir daí. E eu tenho até hoje, 30 anos. E é uma delícia. Sensacional. Nós somos apaixonados por você e apaixonados pelo impacto que vocês geram aí. Me conta, da onde que vem o nome Saúde e Alegria? Que na verdade você não sabia da onde que é, você só falou qual o nome, sei lá, Saúde e Alegria. Conta essa história depois do que significa Saúde e agora. Saúde e Alegria, eu e minha ex-mulher, né, a Márcia, que era a educadora, a gente já estava trabalhando aqui pela prefeitura antes de ser uma ONG. E aí a gente fazia, como tinha que fazer educação e saúde, né, para muita gente, eu era o único médico para 800 comunidades, imagina aí. A gente chegava nas comunidades, aquele monte de verme, diarreia, gripe, doenças imunizáveis, né? Não dava para mim ensinar um por um. Então eu pegava já todo mundo tiver com verme, diarreia, anemia, dor de barriga para cá. Todos que tiver com gripe para lá. Aí eu já fazia aquela ação educativa, né? Lave a mão, limpe a água, aí ficava todo mundo querendo dormir. Aí eu falava, vou atender um por um agora e fazer a triagem, mas quem não souber responder esse negócio de lavar a mão,
não vai ganhar remédio lá dentro. Aí todo mundo acordava na hora. Só que como não dava para ensinar todo mundo, começamos a chamar as pessoas da comunidade, os jovens, né? Então eles faziam o trabalho educativo antes e eu ia só atendendo. E aí a gente começou a fazer gincanas à noite de saúde, brincar, né? Quem é o cara que tem mais dente na boca com mais de 40 anos? As tarefas eram essas, né? Quem sabe tratar água. E aí começou. E aí uma vez eles falaram assim, como é o nome do projeto de vocês? A gente, Saúde e Alegria. Só que, na verdade, isso aí depois consolidou. A gente tinha um palhaço aqui maravilhoso, Magnólio, né? A gente criou o Gran Circo Mocorongo de Saúde e Alegria, né? Internacional, que é o que faz a parte educativa. E ele falava sempre assim, saúde e alegria do corpo e alegria e saúde da alma. Então, é nisso que a gente acredita. E alegria, para nós, é uma coisa muito séria, né? Mas não tira a nossa seriedade, né? Claro, claro. E conta para quem não nos conhece, assim, né? Não conhece o trabalho de empreendedores sociais. O que é ser um empreendedor social na Amazônia? Boa pergunta. Boa pergunta. Aqui não é só eu, né? Estamos aqui, o meu irmão está no exercício. Todas as nossas... A gente tem uma equipe de uns 40 funcionários, né? E todo mundo trabalha com muita, muita dedicação. Né? Trabalha com dedicação, com afinco, a gente constrói tudo junto, né? E fora isso, as comunidades também participam com a gente trabalha junto, então cria junto. Então a gente fala, a gente é um circo, né? Porque a gente cria junto, logo a gente existe junto, né? E a gente constrói tudo junto, com uma construção multilateral. Então, na verdade, eu sou muito contra esse negócio de o empreendedor social. Eu gostaria de chamar mais de o empreendimento social, né? Entendeu? Porque ninguém faz nada sozinho, né? Sim. Esse negócio de herói, então, aí que eu sou contra mesmo. Se fosse anti-herói, até que eu ia gostar. Mas herói, anti-herói me identifico mais, viu? Então, eu acho que tem muita gente, e a gente, para mim, até é fácil, né? Porque eu sou médico. Eu venho de família de classe média de São Paulo. Então, para mim, é muito fácil, né? Eu pegar e trabalhar e lutar pela área social. Mas você imagina uma pessoa que não tem nada, não tem salário, tem que pescar para comer, né? Tem que sustentar a família, tem que ir na roça, fazer a mandioca. E, além disso, o cara ainda tem que ir na reunião das lideranças, ainda tem que se formar, ainda tem que defender o seu território das invasões. Esses, para mim, são grandes empreendedores sociais, né? E a gente tem muitos líderes desses na Amazônia, a maioria muitos sendo assassinados, né? À míngua, ainda mais nesse momento de invasão. E imagina os caras doentes, com dor de dente, sem ter remédio, ainda vai na reunião, ainda vai para o mato para defender a floresta. Então, esses, para mim, sim, são os heróis. Eu, como anti-herói, tudo bem aceito. Adoro quando você fala isso. E quando você fala dos pescadores, né, na Amazônia, tem uma história sua que eu acho super interessante, que você chegou falando, né? A gente não veio dar o peixe, a gente veio ensinar a pescar, ir para um monte de pescador. Foi horrível. Eu cheguei lá e numa comunidade exatamente de pescadores, e aí eles falaram, mas doutor, o que o senhor veio mesmo? Aí eu tentando explicar o projeto, falei isso, a gente não veio aqui para dar o peixe, a gente veio para ensinar a pescar. Aí deu aquele silêncio, né? Eu falei, putz, o que eu falei? O cara falou assim, mas doutor, pescar a gente já sabe, a gente preferia atendimento mesmo. Então, nunca mais eu falei isso. É um simbolismo. Quando as pessoas falam isso pra gente, né? A gente não pode dar o peixe para a família, a gente tem que ensinar a pescar. A gente fala que em rio seco não se pesca. Então a gente tem que construir o rio, colocar o peixe, construir a vara, né? Vocês vão me permitir aqui, eu vou deitar na rede aqui, ó, porque aqui na Amazônia se estiver na rede. Pode ser? Claro. Pronto, aí fica mais confortável. Perfeito, perfeito. E une muito com essa fala de você, não, entre herói e anti-herói, eu sou muito mais anti-herói. Porque muitas pessoas querem... Isso eu consigo ser direito, hein? Veja bem. E porque muitas pessoas acham que, tipo assim, tem um problema no mundo, então vai ali, vai alguém, um salvador da pátria, e vai resolver. E sempre é algo de cima para baixo, né? Sempre é aquela pessoa que sabe resolver o problema daquela comunidade. E, na verdade, a gente sabe que isso não funciona, né? Na verdade, não é nem...
vocês, as ONGs que estão chegando ali, que vão salvar, nem a comunidade que vai salvar sozinha. Quer dizer, é uma troca muito profunda e muito verdadeira, né? Primeira Fala coisa que um você pouco tem... sobre essa troca. Não, primeira coisa, a gente... Isso também é uma mania muito da civilização branca, arrogante, né? A gente tem esse problema do norte para o sul, muitos estrangeiros vêm para o Brasil como se a gente fosse subdesenvolvido, achando que a gente não sabe nada, eles sabem tudo. A gente chega lá na comunidade achando que eles não sabem nada, né? Então é um negócio que vem lá de cima para baixo. Um vai pisando no outro, não é isso? Então é uma cultura, né, de arrogância e prepotência que a gente carrega, né, de dominadores, antiga. Agora, você, para começar a tratar uma pessoa, ajudar uma pessoa, a primeira coisa que você tem que fazer é considerá-lo um cidadão, né? E mais do que tudo, um parceiro. Porque mesmo um doente, eu sou um médico, o cara é doente, né? A maior arma terapêutica que eu tenho é o cara compreender a doença dele e colaborar com a cura, senão eu nunca vou curar, não é o meu remédio que vai curar, é a participação do paciente. E assim é com comunidades, com todo mundo, né? Você não pode, por exemplo, pessoas que são portadoras de deficiências, né? Portadoras de dificuldades, seja quais forem. Você não pode chegar e trabalhar com as deficiências, você tem que trabalhar com as eficiências da pessoa, né? Então a gente tenta, deficientes todos nós somos, limitados todos nós somos, cada um à sua maneira, cada um no seu campo. Então o ideal é a gente conseguir juntar as eficiências todas e a partir daí construir algo que seja um sonho comum, um objetivo comum. Eu vou te contar uma historinha muito simples. Quando a gente começou aqui morria muita criança de diarreia, e a gente começou a fazer uma grande campanha para o uso do soro caseiro. Água, sal, açúcar, né? E é o soro caseiro. Esse hidratante oral, mas na verdade água, sal, açúcar. E aí as pessoas não tomavam. E a gente, mas por que vocês não tomam? Aí veio a gente falou, mas doutor, quando a gente toma, a diarreia aumenta. Claro que aumenta, a pessoa se hidrata, então ela elimina mais líquido, né? Aí a gente falou, puxa, se não é o cara, aí eles falavam assim, tome esse soro, que esse soro vai lavar os micróbios do teu intestino e depois do teu bucho está lavado, aí sim você vai ficar bom. Aí todo mundo passou a usar. Então o que adianta eu ter informação e eu não saber transmitir porque eles não participam da informação? Compreende? Exatamente. É o que o Tião Rocha fala muito, né? A diferença de professor com educador. O professor ensina, o educador aprende. Sempre é uma troca, né? Eu acho lindo isso. Deixa eu ler uma mensagem aqui do Aloísio, que o Aloísio é um grande poeta, um seguidor nosso. Os heróis são invencíveis, não perdem, não morrem, não sentem. Prefiro os humanos, com seus acertos e defeitos, coragem, medos e, acima de tudo, corações. Olha, é verdade. Legal, hein? Parabéns para ele. Muito Bonito, legal. né? Conta pra gente sobre o desenvolvimento comunitário integrado, né? Não é só a saúde, não é só a alegria, é também a economia de uma forma sustentável, com a Floresta em Pé. Conta pra gente o trabalho do Saúde e Alegria basicamente, nesse tá, desenvolvimento basicamente a gente começou com saúde, porque é uma emergência crônica. Na verdade, chamo de emergência crônica porque nunca se resolve, né? Mas era uma emergência muito grande. E quando você vai, eles morriam muito de diarreia, porque a água não estava tratada. Aí você pergunta, diarreia é um problema de quê? É de saúde? É de educação? É de saneamento? É de alimentação? Ou é de organização comunitária? Ou é de participação em serviços públicos? É de quê? É tudo. Pois é. Acertou! Eu sempre faço essa pergunta na comunidade. Passou no Enem. Não fala saúde, eu falei. Então, é tudo. Então, cada pequeno problema numa comunidade, ele é o resultante de todos os fatores da vida daquela comunidade. Então, a partir da diarreia, a gente começou a falar, vamos usar soro caseiro, vamos cavar sanitário. Aí eles começaram a cavar sanitário, usar soro caseiro e tratar água. Com isso, acabou a diarreia. Eles perceberam que se a comunidade se organizar, ela consegue conquistas, né? E quando acabou a diarreia, melhorou muito até o humor das comunidades, porque quando tira os parasitas, o cara fica mais bem-humorado, né? As comunidades ficaram super animadas, porque elas perceberam que se elas agissem conjuntamente, elas conseguiam construir coisas.
E aí começou essa mobilização dos jovens, a gente começou a trabalhar com internet, trazer sinal de internet para os jovens poderem se comunicar, porque a gente chegou com a internet nas comunidades antes da televisão. E é muito legal, porque a televisão traz uma cultura unilateral, né? E os jovens, quando chegou a internet, eles é que eram os que falavam, né? Então foi criada a TV Mocoronga, a Rádio Mocoronga, o jornal O Mocorongo, né? Tudo feito por uma rede de jovens, sendo que eles estavam falando. Então, eles estavam se globalizando, mas fortalecendo a própria identidade, que foi uma coisa legal. E o mais importante, a gente é só um elemento intermediário. A gente traz alguma tecnologia, mas, na verdade, a gente está dando voz para as comunidades da floresta. Eles é que tem que falar por eles, não é a gente, né? Aí começou o envolvimento dos jovens. Depois teve uma luta muito grande territorial, que não foi só a gente, foi com as comunidades e muitas outras entidades, para a criação de reservas extrativistas, né, para poder proteger o território que estava sendo muito invadido. Então, houve a questão territorial. Aí, depois nós demos um passo a mais na saúde, com a criação do barco Hospital Abaré, que é um barco hospital que atende as comunidades ribeirinhas. Ele vai a cada 40 dias nas comunidades com todos os programas básicos de saúde, porque a gente já tinha a prevenção, mas não tínhamos ainda o atendimento, né, a resolutividade. E aí a gente, então, conseguiu com esse barco resolutividade. Então, foi criado um modelo de saúde para a Amazônia, que se tornou política pública, o governo assumiu. Feito isto, a gente já tinha, então, nos nossos territórios, comunidades com água, saneamento, água. A gente tem um programa grandíssimo de água, que põe água encanada para todo mundo, né, com energia solar. Então já tinha água de qualidade, sanitário, internet, conexão, né? Nesse inteirinho as escolas melhoraram muito, desde a época lá do Fernando Henrique para cá, né? Houve um trabalho muito grande com as escolas, né? Então foi um momento que o Brasil universalizou o ensino, né? O acesso ao ensino, merenda escolar, as lanchinhas, né, de escolares buscando os alunos para trazer na escola. Isso tudo mudou muito, né? Então, mas falta o quê? Falta, e ainda falta, a parte mais estruturante de tudo isso, que é a economia com a floresta em pé. Porque não existem modelos de economia com a floresta em pé, né? O que existe é o modelo de derrubar a floresta e fazer plantar soja, botar pecuária, como se isso fosse mais lucrativo que a floresta em pé. Só que existe estímulo, crédito para isso, para o grande agronegócio, mas não existe para o pequeno. Especialmente nem tecnologia quase para você usar a floresta de maneira sustentável, né? Então, um grande desafio é você fazer a floresta em pé valer mais do que a floresta derrubada, e não só usando biotecnologia, bioindústria, né, cosméticos. A floresta em pé é muito rica, né? O açaí, por exemplo, é 80 vezes mais rentável do que a pecuária, né? E é com floresta em pé. E, enfim, como é que a gente faz para se desenvolver? Porque ninguém é contra o desenvolvimento. Então, a primeira coisa, nós ONGs, a nossa ONG, por exemplo, a gente não quer substituir o governo, a gente quer desenvolver tecnologias sociais para aprimorar as políticas públicas. Quem tem que fazer escala é o governo. Então, por exemplo, a história do Abaré, deixa eu sentar um pouco aqui, a história do Abaré, ela se tornou política pública e é uma coisa que é um sonho nosso, a gente entregou. Hoje em dia, o Barco Hospital é da Universidade Federal, do Oeste do Pará, e a prefeitura coloca uma equipe do SUS, né, de médicos da família, e o barco vai sustentável pelo poder público. E assim, a outra coisa, então, é desenvolver uma tecnologia social que seja aplicada em escala. A outra coisa é esta aí da economia. Então, hoje nós temos um centro chamado Centro Experimental Floresta Ativa, que ele está no meio da reserva extrativista, e lá nós experimentamos todas as técnicas integradas. Então, tem energia solar, permacultura, que é um modelo de agricultura que mimetiza a floresta, misturando plantas, tem mel de abelha, tem um viveiro de mudas. A gente tem produzido em torno de 50, 60 mil mudas por ano. Temos capacidade para 200 mil, queremos chegar a 1 milhão de mudas por ano para reflorestamento. Isto é uma alternativa econômica, porque as próprias comunidades estão produzindo lá com a gente, elas podem vender essas mudas, né,
para as pessoas que têm passivo ambiental querem reflorestar. Então, isso é uma atividade econômica altamente lucrativa, que não é só não é desmatamento zero, é desmatamento negativo, é reflorestando e ganhando dinheiro. Então, são essas coisas que nós estamos desenvolvendo, mas as dificuldades ainda são grandes para isso, porque tem pouca tecnologia, as comunidades têm pouca capacidade também de uma produção em escala, e especialmente o mercado não está sensível a isso, né? O pessoal acha que produto de comunidade é artesanato. Só que não é o artesanato que vai salvar a grande população, né? Que está lá na floresta. Então, elas têm que ter, sim, alternativas econômicas, competitivas, de escala, de mercado, incentivadas pelo governo, apoiadas com tecnologia, para poder se desenvolver nos mesmos moldes culturais dela, na mesma floresta e dentro do seu próprio território. O Vinivan falou aí, né? Sozinho você cria sonhos, juntos criamos as mudanças e as transformações. Acho que é o papel da ONG. A ONG, ela está criando ali uma tecnologia, mas na hora que ela vira uma política pública, ela dá um salto enorme e faz a transformação mais Sabe o que eu vejo? Que as soluções de baixo custo, mas de alto impacto, né? Então, tipo assim, as ONGs vão resolver o problema do mundo? Não vão. Os governos vão resolver sozinhos? Eles passam também, mas as ONGs estão ali. As pessoas que estão na linha de frente, as comunidades, elas estão ali, os governos vão passando e tal. E as empresas, elas têm o poder econômico de investir, né? Investir para que tenha mais tecnologia, para que tenha mais alcance. Então, é tudo junto, é poder público, privado, comunidade. A gente acredita nessa mudança e dessa interdependência de todos os setores. Né? Você acredita que nesse momento, Eugênio, as pessoas também abriram os olhos para que é finito e talvez vá melhorar para esses projetos, por exemplo, que você está fazendo aí, de sustentabilidade? Você acredita que as pessoas estão abrindo os olhos para esse novo mundo, né? Ou não? Ou não? Eles não estão abrindo, a gente está abrindo os olhos deles. Nem que seja na marra. Vai na força. As comunidades precisam. As pessoas quem? Quem importa para a gente é as comunidades. As comunidades, elas têm que ocupar os espaços disponíveis, conquistar os seus direitos, conquistar os seus espaços. E entrando, sim, se a gente conseguir, como o Caetano sempre fala, as comunidades têm que participar do PIB regional, entendeu? Porque o cara fala assim, eu preciso apoiar a soja ou a pecuária porque eles geram 50 empregos e geram um tanto de imposto. Na hora que as comunidades começarem a gerar emprego, gerar lucro para o PIB, aí ninguém mais vai poder falar que elas não servem para nada, entendeu? Mas isso dentro do território, dentro da cultura, dentro da capacidade dela. Então, a gente está estudando muitas e muitas formas de biotecnologia, como, por exemplo, o plantio de mudas, o plantio de cumaru. Né? Agora, a gente estava lá apoiando um plantio de 1.500 pés de cumaru. Então, vem uma empresa de cosmético que não quer exclusividade, mas nos orienta como plantar aquele cumaru orienta as comunidades, para que aquele cumaru tenha um pH X, porque depende de como você quebra a dormência da semente, como você planta. É um negócio complexo, mais complexo que medicina. E aí você vai ter uma árvore que vai gerar um cumaru que serve como óleo cosmético. E o valor dela é 5, 10 vezes mais alto do que uma árvore que não tem esse cuidado. Então, são muitas tecnologias. Na hora de você plantar, quem fala que está plantando 1 milhão de mudas, não está. Porque a gente está tentando plantar e cadê a semente? Então, o que é o gargalo de plantar mudas? São sementes. Cada semente dá num tempo diferente do ano. Cada semente exige um tipo de armazenamento, um tipo de quebra da dormência, para que ela possa gerar uma árvore que produza com X, pH, com não sei o quê. Então, é toda uma tecnologia que não dá para você chegar em 1 milhão de mudas assim. Você tem que ter um banco de sementes, tem que ter coletores de sementes super bem treinados. Armazenamento. Tudo isso. Então, é toda uma tecnologia que tem que ser desenvolvida com as comunidades. Então, o que a gente tenta fazer é trazer um aporte tecnológico, né? E as comunidades trazerem o seu aporte de sabedoria tradicional. E testar. Então, esse centro nosso é para testar e errar. Né? A gente estava lá tentando fazer tudo em bioconstrução. Então, o barro,
feito com tucupi e barro, que é uma coisa super tradicional, legal. Vamos construir um monte de prédio para construir. Vamos fazer 1 metro quadrado aí para a gente ver se funciona. Fazia, secava, rachava. Fazia, secava, rachava. E a gente era obrigado a gastar o dinheiro, se não perder. Vamos fazer tudo em cimento queimado mesmo para não perder o dinheiro. Era o dinheiro da Alemanha, né? Que se não gasta é desenho. Bora fazer. Depois que a gente fez tudo, chegou um velho lá e falou: mas vocês fizeram xixi no tucupi? Falei, o quê? Xixi, se não fizer xixi, nunca vai ficar duro. Falei, pô, o cara veio falar isso agora. E aí a gente fez um com xixi. Com tanta matéria-prima de xixi. Agora... Quem é que vai imaginar que é o xixi que é o fixador do tucupi no barro? Entendeu? Mas então se você não fizer junto, não juntar as duas coisas, isso não funciona. É verdade, é verdade. E você falando, né, do xixi, matéria-prima em abundância, né? Me conta uma coisa, qual que é a satisfação de viver uma vida com impacto? Muita gente só passa por aqui, né? Só passa pelo planeta Terra, olhando para o próprio umbigo e só acumulando coisas. E você, né, o Caetano, todo mundo tá passando aqui, deixando realmente uma semente muito, muito linda, com uma árvore muito frutosa. Qual que é a satisfação de viver uma vida com propósito? Com propósito eu achei, porque com impacto é dolorido, que ontem eu bati meu dedão, fiz o impacto do meu dedão na pedra, aí eu tava pensando, como é que eu vou falar para ela que tá doendo pra caramba? Era com propósito, aí tudo bem, com propósito. Eu acho que é uma coisa que, primeiro, dá sentido na vida, é gostoso trabalhar assim, né? Mas eu não acho que seja nada demais, eu acho que apenas ele é uma vida que não dá angústia da inutilidade. Mas eu acho que a gente não faz nada mais do que obrigação nossa, de trabalhar como cidadão, de construir. Você não pode se acostumar com o que está acontecendo em volta e pensar só em você, não dá. Eu acho que isso aí deve gerar uma frustração para quem tem um mínimo de consciência, de coração, né? Deve gerar muita frustração. Às vezes eu fico pensando, eu sei que a gente é 1% da população que trabalha com social, né? Eu fico pensando, como é que será que é a vida de uma pessoa que trabalha só por dinheiro? É a cabeça dela? Eu não consigo nem compreender, porque não faz parte do nosso mundo, né? A gente está sempre pensando na questão social, na construção e tal. Então, eu acho que a gente não faz muito mais do que a nossa obrigação. Tem que fazer isso de maneira profissional, não adianta ficar também só... você derruba 1000 pessoas e aí você dá uma esmolinha para uma. E fica sentindo bem, não pode, né? Então você tem que ter um profissionalismo, uma seriedade em fazer isso, responsabilidade, né? E eu acho também o seguinte, o nosso grande objetivo, que a gente sempre fala, é nos tornar desnecessários, né? Uhum. O que a gente quer fazer como ONG é simplesmente parar de existir, ou então existir como consultoria para expandir para outros lugares, mas não que ninguém tenha dependência da gente, né? Então, cada um vai fazendo isso. Eu mesmo, na nossa ONG, ela já anda muito sozinha. Né? Claro que o Caetanão aí, ele é mais novo, ele está lá à frente de tudo, mas eu mesmo, por exemplo, já sou praticamente desnecessário, entendeu? Eu fico dando live, entrevista, e ele fica trabalhando. Mas, o que acontece? Eu agora quero dar um próximo passo, que é me tornar inútil, que é a evolução do desnecessário, entendeu? Eu acho que um cara que faz bem o trabalho, né, um bom coordenador tem que saber se tornar desnecessário, né, porque as pessoas têm que criar. E quando as pessoas criam junto, não adianta aquele meu sonho inicial. Alguém me perguntou, como foi teu sonho inicial? Falou, olha, sabe que eu nem me lembro mais, porque a gente sempre está sonhando, e quando você realiza um sonho lá atrás, ele já é outra coisa, né? Então não me lembro mais qual era o meu sonho inicial. Eu sei que eu sei quais são meus sonhos daqui para frente. E vamos fazendo, vamos fazendo. E quando outras pessoas participam, ele é um terceiro produto. Então a gente tem que também aprender o desapego, né, daquele sonho inicial e manter o sonho sempre conjunto e construindo com todo mundo. E vai ser uma outra coisa. Então a gente tem que aprender a desapegar daquilo que a gente pensa. Às vezes você fica lá turrão com aquela ideia antiga e o mundo muda e a gente não muda. Então você tem que saber ir se atualizando, né? Porque uma ONG, uma pessoa não muda o discurso, não se atualiza e não participa com os outros na criação de um sonho maior, ele acaba ficando para trás, sendo atropelado, né?
É verdade. Você falou um ponto muito importante, que 1% da população trabalha com projetos sociais, e isso é realmente uma porcentagem real. Assim, 1% tem essa característica de esse pensamento de mobilização, de, bom, enfim. É real isso? Eu chutei. Não, é real. É real mesmo. É real. É uma pesquisa. Tem uma pesquisa de personalidades, assim, sabe? Personalidade do ser humano. E aí tem lá várias. Aí essa personalidade, que é uma personalidade mais de senso comunitário, ela é 1% da população que tem esse. E acharam já esse efeito genético aí? Acharam qual que é o gene defeituoso? Eu acho que, sei lá, é um bichinho que pica assim, as pessoas fica 1%. Vamos estudar esse gene aí para tirar a gente acredita muito que quando a pessoa vê, quando a pessoa tem contato, ela se transforma. Eu acho que é o grande desafio, né, nesse momento, é que as pessoas realmente consigam conhecer essas realidades, né, ou via live, ou via vídeo, né, ou presencial, como os turismos, né, comunitários, porque aí eu acho que a pessoa se transforma, porque quando ela vê, ela não consegue fazer o que ela fazia. Eu acho que sensibilizado com os problemas do mundo, todo mundo é. A gente precisa de mobilizar os outros 99% da população. E aí você virou e falou assim, realmente é viver um mundo. Esse mundo de... Eu acho que ele é tão mais positivo, ele é tão mais real do que essas pessoas que vivem esse outro mundo, trabalhando para ganhar dinheiro, para passar em cima das pessoas e para acumular. Eu acho que é um mundo muito mais gostoso de se viver. Existem esses mundos paralelos dentro do planeta Terra, né? E teve uma vez que uma pessoa me perguntou, Yara, que mundo que você vive? Que eu não estava sabendo de algo que estava acontecendo no Brasil e que a gente estava tinha muito tempo que a gente estava dentro de um projeto. Aí é um mundo de pessoas que pararam de falar de problema e estão buscando a solução. É esse mundo que eu vivo. E aí, que mundo que você vive também? Se fosse para você responder em uma frase, que mundo você vive? Minha mãe fala que eu vivo no mundo da lua. Eu não sei. Que mundo eu vivo, eu sei lá. Eu vivo... o que eu mais gosto de fazer é atender em comunidades, entendeu? Eu adoro ficar em comunidade fazendo educação, oficina de educação, fazendo vídeo educativo da TV Mocoronga, fazendo atendimento das casas, nas famílias. Eu adoro fazer isso. Muitas vezes não dá. Tem uma coisa chamada paradoxo do sucesso, né? Que a pessoa que tem um sonho, e quando ela tem sucesso naquele sonho, ela tem que deixar de fazer aquilo que ela gosta para poder seguir o sonho dela, que se amplia, né? Então eu passo também muito tempo escrevendo relatório. O Caetano, então, a gente tem uma representação institucional, tem que ficar atendendo doadores, relatório, equipe. Eu tenho cuidado mais da parte da saúde, né? O Caetano cuida mais do geral. E é muito trabalho, é muito trabalho. Então, sobra pouco tempo para ir na comunidade, né? Mas a gente não pode deixar de fazer isso, porque senão você acaba esquecendo justamente a sua origem, né? A origem de tudo e o porquê que você está trabalhando. Então é muito fácil a gente começar uma coisa e vai se distanciando, achando que a gente está fazendo. A gente está, sim, fazendo mais, para mais gente, mas está mais longe do que a gente... do motivo original, entendeu? Então chama-se paradoxo do sucesso. Tem muitos e muitos, eu faço parte da Rede Schwab, e nessa Rede Schwab eles fizeram estudo, e 60% dessa rede é separada, porque não há mulher ou homem ou marido que aguente essa vida social. Muitos são deprimidos, porque, sabe, se afastaram do seu sonho, não sei. Então não é uma vida muito fácil. Outra coisa também, a gente depende de captar recursos. Então uma hora tem salário, outra hora não tem. Uma hora, sabe, o tempo todo você está com a espada em cima da cabeça lá, de que pode ter uma crise, de que os doadores, eles simplesmente... Eu gostaria até um dia de fazer assim a ética, né? A ética dos doadores do terceiro setor, né? Da cooperação com o terceiro setor, porque o doador simplesmente ele fala assim, não quero mais brincar disso, e corta. E aí você está com 25, 30 comunidades mobilizadas, professores, um trabalho lindo na escola em construção, o cara fala, mudou a prioridade, fizemos
planejamento estratégico na nossa empresa e mudou a missão. Ai, meu Deus, a gente tem a mesma missão há 30 anos. Vocês aí mudam o diretor de sustentabilidade, muda a missão a cada 2 anos, pelo amor de Deus. Aí muda a prioridade de financiamento, cortam. Então, eu tenho que fazer projetos para 3, 4 anos, porque nada com menos de 3, 4 anos funciona na área social. Só que os contratos são de 1 ano que eles assinam. Então, você tem um projeto de 3 anos, você começa a trabalhar etapa 1, etapa 2, etapa 3, aí o cara fala, o diretor mudou, ele não gosta mais disso, aí corta. Nossa, desesperador. Isso é o tempo todo. Então, as comunidades, a gente faz junto, eles sabem que tudo é arriscado. A gente vai começar um projeto, a gente apresenta para a comunidade, fala, olha, nós estamos buscando isso. A gente não é político, né? Não precisa prometer nada, né? Então, a gente é só junto com eles e vamos, mas muitas vezes eles não entendem, né? Falar, o Sol de Alegria suspendeu esse projeto, não é a gente. A gente foi suspenso lá em cima. Então, é uma vida muito difícil, muito envelhece a gente, né? Por um lado, você tem tanta alegria, por outro lado, você tem uma responsabilidade e basicamente instabilidade. O nosso grande sonho atualmente é conseguir o endowment, sabe? O endowment fund Alô? Algum milionário, Voltou. alguma pessoa que nos dê uma verba, sabe o que é endowment, né? Você tem aquela verba, a verba não é nossa, a verba está lá no banco. E a gente vive de juros daquela verba, entendeu? Com isso, a gente teria estabilidade, pelo menos para manter a administração, conta de luz, conta de água, né? Contabilidade, que são coisas básicas. E a gente ninguém gosta de pagar administração, contabilidade nem conta de luz. Eu gosto de pagar vacina e muda. Mas como que eu vou levar a muda para lá se eu não tiver combustível para o barco? Entendeu? Sim. Como que eu vou levar o barco se eu não puder fazer conserto do motor do barco? E ninguém paga isso. Então é uma loucura o tempo todo você ter que ficar captando, convencendo. Outra coisa, a gente é Amazônia. A Amazônia, para a maioria das pessoas, é alguma coisa muito desconhecida, arriscada, ou é problemático, ou é jacaré comendo gente na rua, ou é uma coisa mística. E a gente tem que, então, o tempo todo educar as pessoas sobre o que é a Amazônia, o que é a realidade, o que são as comunidades, o que são as necessidades e o porquê do nosso projeto. Então, aí, só para terminar, a gente sempre fala uma coisa, não há ambiental sem o social. Então, as pessoas falam, mas por que os caras gostam de financiar floresta e não querem saber de saúde? Só que sem saúde não tem floresta, porque se o cara que está na floresta não tiver saúde, ele vai ter que migrar da cidade para a cidade e vai largar aquela floresta. Então, até convencer uma pessoa de por que saúde é uma questão ambiental na Amazônia, não dá. Imagina convencer um gringo disso em inglês, que eu mal falo inglês. Então, para os caras seria melhor que a floresta ficasse vazia, todo mundo morresse mesmo. Nossa. Então, o tempo todo um trabalho de educação até dos doadores. Tem que explicar, isso dá muito trabalho, dá desgaste. Sem dúvida. A gente ouve muito isso, né? Sobre a floresta amazônica e é só a floresta. Mas e o povo? Como que a gente vai manter o povo de uma forma harmônica, né? Ou não, tem que tirar tudo. Que isso, gente? A gente precisa de preservar todo o meio ambiente e as comunidades também. Antes que porque a gente falou muito da TV Mocoronga, Rádio Mocoronga, explica para o pessoal o que é Mocoronga. Mocoronga é quem nasce em Santarém. Quem nasce em Santarém, pelo Aurélio, antigamente, chama-se Mocorongo, né? Só que eu sei que para a maioria do Brasil é um termo pejorativo, né? Ficava lá no dicionário. O que é Mocorongo? É besta, bestado e quem nasce em Santarém. Pô, sacanagem. Então, e aí, às vezes na novela, o cara fala, aquele cara é Mocorongo. Nossa, aqui a cidade fica de luto. Porque é chato, né? E, na verdade, Mocorongo é uma coisa muito legal. Pelo que eu sei, né? Pode ser que não seja verdade, mas o que eu sei é o seguinte, que os portugueses chegaram no Rio de Janeiro e tinha uma tribo chamada Mocoronga, e que era uma tribo muito boazinha demais. Eles aceitavam tudo que os portugueses falavam, eles acreditavam, eles recebiam de braços abertos os portugueses. Imagina os colonizadores, encontra gente bonzinho, entendeu? Eles arrasaram com essa tribo. E quando chegaram aqui, os índios daqui também eram muito legais, pessoas boas, do bem, entendeu?
só enxergavam o positivo em tudo, e eles passaram a chamar os caras daqui de mocorongo, entendeu? Então, na verdade, mocorongo é uma pessoa boa, entendeu? É inocente. Então nós somos mocorongo também. Pois é, mocorongá. A gente sempre fala assim, a gente sempre fala que a gente não quer internacionalizar a Amazônia, a gente quer nacionalizar a Amazônia, porque ela não é ainda do Brasil, né? O Brasil tem que ter essa atenção, e amazonizar o mundo, né? Quem sabe mocongorizar o mundo também. Mocorongozar o mundo. Novo verbo aí pra gente. Sensacional. Pra gente finalizar agora, qual que é a mensagem que você deixa para as pessoas? Assim, a gente fica muito triste das pessoas conhecerem, várias pessoas conhecem outros países e não conhecem a Amazônia, né? Então, por isso que é tão importante o brasileiro conhecer a Amazônia para entender o que a gente está falando. Mas qual mensagem que você deixa para as pessoas para valorizar o nosso país, a nossa Amazônia e principalmente fazer de tudo para que a gente possa ter um Brasil melhor para todos, né? Então, qual que é a mensagem final que você deixa aí para o pessoal? Primeiro, olhe ao seu redor e veja o que você pode fazer de bem ao seu redor, né? Pode ser no seu condomínio, no seu bairro, qualquer coisa, tem gente precisando de alguma coisa. Segundo, eu acho que a gente tem que, sim, considerar o Brasil como ele é e não ter raiva dos pobres ou da pobreza, né? Muita gente hoje em dia agora parece que tem raiva de pobre, raiva da pobreza, né? Como se o pobre fosse culpado de ser pobre. E então acho que tem que se humanizar mais, ver o que se pode fazer à sua volta. Eu acho que com essa pandemia as pessoas estão aprendendo a ser solidárias, estão aprendendo a conviver consigo mesmo e com seus familiares dentro de casa. Isso é uma grande lição, né? Evitar maus tratos com os familiares, evitar maus tratos com os idosos, ser solidário onde puder. Então, também, ao mesmo tempo, essa pandemia está despertando muita solidariedade. Eu acho que isso é uma coisa para pós-pandemia que eu espero que perdure, né? E, em relação à Amazônia, que as pessoas vejam a Amazônia como a Amazônia do Brasil, ela é brasileira. Eles falam assim, as ONGs têm interesse nas riquezas da Amazônia. Eu nunca vi nenhuma ONG explorando ouro nem derrubando madeira, certo? E também, eu não entendo também quando falam que tem que tirar as ONGs, porque elas têm interesse na riqueza, para colocar as mineradoras americanas. Por favor, explique esta sentença. Não. A sentença já é contraditória só de a própria sentença, né? Então, quer tirar as ONGs para trazer alguém de fora para explorar as riquezas, porque as ONGs têm interesse nas riquezas. Não consigo entender. É uma frase que ela é contraditória em si. Outra coisa, quem é ONG, né? ONG é tudo. Rotary Club é ONG, Santa Casa é ONG, Saúde e Alegria é ONG, Sindicato é ONG, Igreja é ONG, né? Então, não dá para você falar as ONGs. Quem são as ONGs? Explica, né? E aí a coisa é o seguinte, as organizações da sociedade civil que aqui estão, a maioria delas, as que põem a cara para fora, como a nossa, é porque tem contabilidade limpa, o maior patrimônio que a gente tem é a nossa contabilidade, entendeu? Porque senão a gente já tinha sido derrubado há muito tempo, né? Então, com isso, a gente não precisa ter o rabo preso com ninguém, nem com nada, nem com o esquema de ninguém, e a gente pode falar e lutar, né? E quem está aí de ONG, que tem essa característica, né? Aliás, nós somos muito rígidos, as grandes ONGs que estão na Amazônia, você pode reparar, são todas muito rígidas em relação à transparência, a gasto de recursos, porque isso é uma coisa muito importante, é um patrimônio muito importante para que a gente consiga ter voz, estar livre para falar e ter voz. E são pessoas que estão defendendo a legalidade. O que elas estão defendendo é a legalidade, ou seja, a lei. Elas querem que a lei seja cumprida. Então, se hoje você tem um desmonte dos órgãos ambientais, né? Eu admiro muito o pessoal do CMBio, do IBAMA, da Polícia Federal, são guerreiros, os funcionários públicos que estão na linha de frente são pessoas guerreiras, que com pouco apoio estão ali lutando, enfrentando, mas e eles é que fazem essa regulação entre o madeireiro e a área indígena, o que é a madeira legal e o que é a área indígena e quais são os limites. Se você desmonta isso, você começa a criar guerra no campo, né? Então, começa a aumentar os conflitos, a mortalidade. Então, nesse sentido, as ONGs elas estão monitorando essas coisas que estão acontecendo.
elas estão oferecendo informações independentes, mas são informações muito científicas, né? As ONGs, elas estão em campo, elas sabem o que está acontecendo. E elas estão lutando para ser mais um braço do controle social. Então, você tem o controle da fiscalização governamental e as ONGs juntos, né, para ajudar nesse controle. Porque muitas vezes o Estado não alcança muitos lugares. Então, as ONGs são parceiras, né? E não inimigas. Não, elas são parceiras dessas organizações e estão para defender a lei. Então, é muito fácil você acusar as ONGs, porque você desmonta então a fiscalização e acusa quem está monitorando, né? Então aí você fica com campo livre para passar a boiada, como disseram outro dia, não é isso? Então, muita atenção quando falarem as ONGs estão na Amazônia. Cuidado, porque esse é o discurso para justamente tirar um pouco de monitoramento, né? Outra coisa, tem ONGs e ONGs. A nossa ONG a gente tem certeza, as parceiras nossas também. Agora, tem muita ONG aí, sim, estrangeira, que está lá no meio do mato trabalhando com índio, que a gente não sabe o que é, o que faz. Mas são evangélicas. Então, eu gostaria muito de saber dessas ONGs de igrejas evangélicas que estão lá no meio dos índios, falando inglês, o que elas estão fazendo, porque as nossas a gente tem tudo publicado. Vai lá no nosso site, subiu ontem o relatório anual do ano passado e a auditoria. Todas as nossas ações. Então, vamos sim, se falarem, vamos fazer uma pesquisa, uma auditoria nas ONGs, vamos, nós somos o primeiro a pedir, entendeu? Então, além de tudo, né, além de todas as dificuldades que já existem, naturais, dos problemas sociais, do tamanho da Amazônia, a gente ainda tem que lutar contra essa correnteza, contra as ONGs, nesse centralizados. Vocês viram, né, o que aconteceu lá no fim do ano passado com a gente. Nossa. Né? Pegaram todos os nossos documentos desde 2013 porque queriam ver o roubo. Acho que até agora não acharam nada. Revoltante aquilo pra gente, assim, que estava longe, a vontade, nossa, foi revoltante. O Leonardo DiCaprio que estava por trás querendo colocar fogo na Amazônia, vocês não entenderam? Puxa, gente, parece que vocês não entenderam o negócio, como é que foi. Então, ai, meu Deus do céu. E aí, então, a gente tem que enfrentar tudo isso. E aí a gente, com muita transparência, a gente pediu uma auditoria internacional, que está acontecendo agora. Já subimos a auditoria normal, agora tem a auditoria da auditoria, para fazer essa transparência, entendeu? Internacional. Máximo de transparência da transparência. E a gente também melhorou muitos procedimentos. Então, nem acusação tem no inquérito contra a gente, entendeu? Pelo que a gente sabe, não sei. Mas, se tiver alguma coisa, a gente mesmo quer saber, entendeu? Então, só para deixar bem claro isso, que é uma grande luta, sim, o tempo todo. Você perguntou como é que é ser uma pessoa com motivação, porque dá um trabalho do cacete. Dá mesmo. Dá muito trabalho. A gente fala o seguinte, que quem critica não tem tempo de amar. É verdade. Tem uma frase aqui que está dizendo assim, as pessoas nos acham loucos, mas se tiverem razão, que a vida afaste de nós qualquer possibilidade de cura. Muito boa. Vamos continuar todo mundo louco. Querido Instagram, quando dá uma hora ele cai, então já vamos despedindo. Papo gostoso, hein? Que delícia, muita gratidão. Valeu. Parabéns pelo seu trabalho aí. Nós te amamos muito, de verdade. Muito obrigado, viu? Estamos super aqui. Admiramos. Somos fãs de vocês. Gratidão por participar. Porque vocês não conhecem a gente direito, né? Por isso que eu falo. Eu conto essa história ontem. Assim, vem morar comigo uma semana. Vem morar meu amigo. Uma semana para ver. Muito obrigado. Obrigado a vocês. Gratidão por tudo. Tchau, até. Tchau. Isso, que delícia. Gente, o Eugênio é fantástico. O projeto Saúde e Alegria é transformador. Quem não conhece, conheça, gente, por favor. Conheça a Amazônia, conheça as ONGs sérias, Saúde e Alegria. Vai cair um minuto, vai cair um beijo bem grande no coração de cada um de vocês. A Ruth está falando, eu conheço e amo, isso mesmo. Amanhã nós estamos novamente aqui, 11h11. Um beijo bem grande. Fiquem Se você bem. gostou, bate o aviãozinho aí com os amigos, compartilha o máximo de pessoas e fica a frase: seja a mudança que você quer ver no mundo. Exatamente. O Virivan está falando, o Instagram está demorando, mas através do IGTV vocês conseguem assistir tudo. Um beijo. Isso. Tchau, até amanhã.